Estamos ainda fazendo nosso trabalho de casa, vocês aí também guardadinhos, mas tenhamos uma certeza, estamos todos sendo cuidados por Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.
Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Centro Espírita Confraternização Baiana. É um prazer retornarmos a esta casa para meditarmos à luz do Evangelho de Jesus. O tema de hoje é a vitória do amor. E antes de falarmos sobre o tema, quero já inicialmente agradecer aos irmãos da casa, na pessoa da presidente da casa, a senhora Ildemira, pela oportunidade em que nos acolhe neste momento. Em seu nome, o carinho e a gratidão pela oportunidade a todos os irmãos trabalhadores da casa. Ao senhor Ramon, também trabalhador deste centro espírita, o nosso irmão Celso, o nosso carinho e gratidão. Para pensarmos sobre a vitória do amor, rogamos a Jesus e aos bons espíritos que nos inspirem, nos iluminem nesse momento, porque meditar sobre o amor não é algo fácil de se fazer. Jesus é o maior expoente do amor que temos notícia. E após ele, todos os outros que se dedicaram à prática do amor tentaram de todas as formas vencer as adversidades, porque não há ninguém que tenha vivenciado a experiência do amor, ou de amar, que tenha feito sem os desafios, sem a superação das dificuldades, sem o enfrentamento de si mesmo. Então é um tema muito rico e ao mesmo tempo complexo. Estamos ouvindo ao fundo a música Prece, do compositor espírita Andrei Secheleiro, um instrumentista. Então rogamos a Jesus que tenhamos nesses minutos a sabedoria para expor o tema de forma mais natural e espontânea possível. Para a sugestão do tema o tema central e o livro de base para essas reflexões, nós estamos com o livro Amor, Imbatível Amor. Esse livro é uma obra belíssima do espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do médium Divaldo Franco. Então, o tema da palestra de hoje, ele é um tema desse livro, Vitória do Amor. Tem também Amor Terapia, Amor Perdão, Amor que Liberta e Amor de Plenitude, que são os pontos que a nossa irmã Joana ela se deteve. Nós vamos tentar, de alguma forma, pegar esses pontos, mas também pegarmos pontos do livro Mensagem do Amor Imortal. Aí já é uma obra também da psicografia do nosso irmão Divaldo, com o espírito Amélia Rodrigues. Belíssimo livro. Ele escreve de uma forma poética sobre o amor, sobre a mensagem de Jesus, sobre as passagens de Jesus. Quem já leu as mensagens ou os livros da nossa irmã Amélia Rodrigues sabe, do que estou falando. Iremos também utilizar os apontamentos do Evangelho, no capítulo 11 principalmente, que é o capítulo que trata do amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes de tudo isso, eu quero compartilhar um poema. Esse poema é desse livro do Rabindranath Tagore. É um livro bem antigo, eu consegui encontrar num sebo, O Jardineiro do Amor. Eu fiquei encantado com esse livro. Veja que esse livro eu comprei num sebo pela estante virtual no ano 2008. 14 anos tem esse livro. 2 de maio de 2008.
E ele justamente é fruto de uma conversa com uma coordenadora de uma instituição em que trabalhei. Ela falava muito sobre Tagore e conversávamos sobre ele e sobre as obras de Tagore quando eu me referia às obras psicografadas pelo médium Divaldo Franco. E ela me trouxe como sugestão de leitura este livro, O Jardineiro do Amor. E eu procurei em alguns lugares, não encontrei, até que, fazendo uma busca nessa época, eu encontrei na estante virtual. E eu me encantei muito por essa história. Um diálogo de um escravo com a rainha, que é realmente o tema. O Jardineiro do Amor. O escravo: tem piedade do teu escravo, minha rainha. Minha rainha. Terminou a assembleia e todos os meus servidores se retiraram. Por que chegas tão tarde? O escravo disse: meu turno começa quando tu concluis com os demais. Teu último escravo vem perguntar-te o que lhe ficou para fazer. A rainha: que podes tu fazer sendo tão tarde? O escravo: faz-me jardineiro do teu jardim. A rainha disse: que loucura é essa? E que ele respondeu: abandonarei o meu outro trabalho. Lançarei meus saberes e minhas lanças no pó. Não me envies a cortes distantes, não me ordenes que empreenda novas conquistas. Faz-me isto sim, jardineiro do teu jardim. A rainha: quais eram os teus afazeres? Ele disse: o serviço dos teus dias de lazer. Conservarei viçoso o verde caminho por onde passeias pela manhã, onde os teus pés a cada passo serão recebidos com louvores pelas flores ávidas da morte. Embalar-te-ei num balancinho entre os ramos do septárpana, onde a lua nascente, no arrebol, tentará beijar a borda do teu manto através da folhagem. Encherei de azeite perfumado a lâmpada que arde ao lado do teu leito, e ordenarei tua banqueta com unguento. Na verdade, ornarei tua banqueta com ungüentos de açafrão, com bálsamos de sândalo em disposição maravilhosa. A rainha disse: qual será teu galardão? E o escravo: que me permitas pegar estes seus punhos pequeninos semelhantes a ternos botões de lótus e fazer correrem por teus pulsos correntes de flores. Que possa atingir a planta dos teus pés com o sumo rubro das pétalas de açoca e limpar com os meus beijos qualquer grãozinho de poeira que neles acaso tivesse pousado. A rainha: teus desejos estão concedidos, escravo meu. Tu serás o jardineiro do meu jardim. Aí eu fiquei encantado, porque realmente é belíssimo. O Jardineiro do Amor, Rabindranath Tagore. Ele aqui ainda era encarnado quando escreveu esta obra. Eu fico muito feliz porque o amor ele se expressa de todas essas formas, da mais simples à mais complexa. É o amor. O amor é capaz de nos proporcionar as mais belas melodias, os mais belos poemas, as mais belas frases, pensamentos. Nos inspira a viver de uma forma mais plena. Todos os livros e todos os textos que li sobre o amor sempre venceu. Por mais que tenha sofrido as mais duras provas, as mais duras adversidades, o amor sempre venceu. O amor sempre vence. Talvez por isso o olhar precioso da nossa irmã Joana de Ângeles, esse capítulo, Vitória do Amor. Porque
em meio a situações tão desagradáveis, tão difíceis de conviver, não existe um sentimento maior capaz de nos impulsionar a vencer ou a enfrentar, que não seja por esse sentimento tão precioso. É um exercício o resultado do exercício é precioso e deve ser cultivado constantemente, vivenciado continuamente. Eu estava aqui olhando a foto que a equipe gráfica da Editora Leal colocou Jesus nesta capa. A expressão mais sublime do amor. A gratidão através da expressão de comunhão com Deus. Ao fundo, aquela imagem do sol que nos remete a Deus, como uma das obras. Não o sol ser Deus, mas no sentido de lembrarmos de Deus. Este sol que nos ilumina, que nos alimenta, que produz, proporciona a vida a todos nós. Só um amor infinito, intenso, profundo é capaz de nos proporcionar isso. Todos os dias. Quando Jesus disse: meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho, referia-se ao amor. Porque o amor ele não cansa. Muitos poemas foram escritos, muitas mensagens foram compartilhadas, algumas até equivocadas, exaltando muito mais o sentido da paixão do que o sentido do amor profundo. Esse amor capaz de nos impulsionar a uma renovação, às mudanças. Um amor capaz de nos levar a esse estado de espírito, de uma elevação da alma. Então muitas pessoas foram confundindo ao longo do tempo com mensagens e informações, orientações equivocadas sobre o amor. Que muitos também entraram num caminho também tortuoso, em nome de um amor ilusório, enganoso, que não era o amor. Era muito mais paixão, muito mais anseios do ego do que propriamente o amor. Todas as mensagens do Evangelho, a mensagem de Jesus, as obras psicografadas, os livros, os poemas, vão sempre trazer uma mensagem sublime do amor. E ao longo da história, contos de fadas, muitas narrativas foram sendo apresentadas nessa ideia de se matar ou morrer por amor, exaltando muito mais as paixões, os sentimentos egoístas do que o sentimento de puro amor, o sentimento de amor que liberta, consciente, lúcido. Porque, como os Espíritos nos ensinam, quanto mais se ama, mais percebe esse sentimento de amor se dilatar. Nós sabemos que por amor se renuncia, por amor se entrega às conquistas mais profundas, de si mesmo, mais profundas da alma.
Por amor, se agrega a valores e fortalece esses valores em si mesmo e na humanidade, fazendo jus à máxima de Jesus, inclusive consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a máxima muito bem difundida por Jesus. Então nossa irmã Joana, ela nos chama a atenção justamente para isso, dessa identificação do amor dessa forma mais lúcida, consciente, racional. Uma racionalidade que não é frieza, que não é ser frio, não. É a racionalidade no sentido de não se deixar levar pelos desvarios, raciocinar, pensar, meditar e fazer fluir de dentro de si esse sentimento de amor, esse hálito de amor, ou do amor divino, né? Hálito do amor, como ela chama, quando prestamos a atenção à manifestação do amor de Deus em outros seres, em todas as partes do planeta, do universo, a criação e constituição do cosmos, seja na forma de ondas, vibrações, energia, é o hálito do amor de Deus, é a pulsação do amor de Deus, se assim quisermos também acrescentar outras palavras. Então é importante identificarmos essa força dentro de nós, como ela nos alerta e nos convida, a veneranda Joana de Ângeles. Porque considerando esta força poderosa, identificando esta força poderosa de forma consciente em favor de si mesmo, que vamos também fazer com que ela se manifeste de forma espontânea e natural para outras formas de vida. E aí começamos a observar as expressões do amor e o compartilhamento desse sentimento e seu efeito também na natureza, nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Os animais enternecem-se e domesticam-se quando submetidos ao dinamismo do amor, que educa e cria hábitos. Olha que lindo. Vitalizando-se com a ternura, ou deperecendo com a sua falta, ou extinguindo-se com as atitudes que se lhe opõem. Então deveremos lutar cada vez mais para mantermos viva a chama do amor nas diferentes expressões. Jesus é o maior expoente da expressão do amor entre nós. E seres humanos ou espíritos mais sensíveis conseguem captar, porque conseguem abrir o si profundo, o si mesmo, para que esse sentimento possa fluir, ao invés de encaixotar, fechar e impedir a sua manifestação, abrir-se ao amor. E para isso é preciso ter coragem, vencer e superar os medos, superar a sensação de qualquer tipo de decepção com a rejeição, com a repulsa, com o desamor de outros. E aí o grande desafio. Porque também em nenhum lugar está escrito que porque se ama, não sofre as provas, né? As dificuldades. Muito pelo contrário. O amor ele nos ajuda a justamente vencer. E vencer amando, vencer com o amor. É o título, Vitória do Amor. Porque mesmo em meio a tantas situações desagradáveis,
de ódio, de dissensões, de discórdia, de malquerência, de egoísmo, o amor ele vence. Ele sempre vence. Então essa proposta que a nossa irmã Joana de Ângeles nos apresenta, no sentido de fazermos com que esse amor ele seja compartilhado. Ao descobrir-se a potência da energia do amor, faz-se possível canalizá-la terapeuticamente a benefício próprio como do próximo. E aí a gente consegue irradiar esse sentimento, esse amor em torno de nós, partindo de nós e absorvendo também do outro, porque é importante também sabermos absorver e aprender e valorizar as manifestações do amor do outro. E aí ela nos alerta sobre a amor-terapia, ou a terapia do amor, como ela chama, que é um processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor do outro, para uma sociedade mais justa, mais saudável, para uma sociedade mais nobre, uma sociedade mais amável. É muito bom pensarmos na amorosidade. A amorosidade consigo e a amorosidade com o outro. O que não quer dizer ser melífluo, aquele sentimento piegas, hipócrita. Não tem nada a ver. Aceitando tudo. É o contrário dessa aceitação que estamos nos referindo. É a manifestação do amor, a isso é o respeito. Mas não quer dizer concordância com todos os equívocos em nome do respeito. Então, o respeito é no sentido de não temos o que fazer quando a responsabilidade é do outro. E quando o outro age por conta própria, por seus interesses, por sua vontade e seguindo seu livre-arbítrio. E é essa lucidez que o amor nos traz. Porque muitas vezes as pessoas confundem que em nome do amor tem que ser bonzinho, permissivo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ama-se também. E acima de tudo, demonstrando uma atitude melhor, um comportamento saudável, opiniões pautadas em princípios nobres, valores. Porque é o que cada um faz consigo, né? Com seu tempo, com seus pensamentos, com suas emoções, com suas vivências. Então, aquele que ama se respeita e respeita o outro, mesmo não sendo respeitado, mesmo não sendo compreendido, mesmo quando não somos aceitos, porque somos assim. Amáveis, bondosos, meigos, ternos, gentis, companheiros, companheiras, e assim vai um rol de atitudes e sentimentos nobres. Então o amor ele vai nos impulsionar à vida, vai nos impulsionar à qualidade de vida, a viver melhor, a viver mais em harmonia, em quietude, aprendendo, nos levando, né, a aprender a conviver com o outro, conviver na sociedade de um modo geral, no trabalho, na família, porque a gente aprende com o amor a conviver consigo na profundidade, se conhecendo, se aceitando, se aprimorando. E aí ela nos propõe o amor-perdão, porque a vitória do amor vem também dessa forma, a superação do perdão, ou com a vivência do perdão, né? E, na verdade é a superação do sentimento de conflituoso, né? Da culpa.
E aí o amor-perdão, ele nos alerta a se amar, se perdoar, no sentido de autocorreção, ajustar-se. Não é se colocando no lugar de coitadinho ou tentando achar justificativas enganosas, que só vão atrasar o passo, né? O passo que fala do rumo do progresso, do desenvolvimento. Então o amor-perdão, primeiro, nos leva a pensar nas nossas faltas, nos nossos equívocos, nos nossos enganos, e fazemos essa revisão cuidadosa. E ali tentando nos amar, na busca do entendimento e das respostas que nos levaram a essas atitudes e caminhos, desvios. E aos poucos, ou a depender da velocidade, né, do desejo, da necessidade de cada um, e fazendo os ajustes. E se não puder fazer isso, esse processo sozinho, procurar uma ajuda profissional, terapêutica, profissional, associada à terapêutica espírita, embasada, né, no Evangelho de Jesus, para se confortar e encontrar as respostas e diretrizes e princípios para uma vida mais saudável, portanto mais feliz, né? Então o amor-perdão, a superação das mágoas, dos ressentimentos, das situações que nos fizeram parar um pouco por um tempo, da raiva, do medo, da agressão, da atitude agressiva, e assim sucessivamente. Então ela nos diz que o amor, porém, proporciona a transformação das subpersonalidades em superpersonalidades, o que impede a sintonia com os petardos inferiores que lhes sejam disparados. Assume-se aí uma personalidade mais vibrante, mais consciente, pautada na humildade, pautada na generosidade, na caridade, no bem individual e coletivo. Porque essas atitudes já são benéficas ao indivíduo. E automaticamente, mesmo que as pessoas não aceitem ou entendam de outra forma e não queiram, né, se entregar a esses sentimentos, somos nós nos nossos processos, cada um no seu processo. E isso deve ser respeitado. A importância e o valor do amor é um dever que todos nós espíritas deveremos ter. Ter sempre em mente, porque compreendemos a essência da vida que continua após a morte física. Compreendemos também a dimensão do amor nessa magnitude que Jesus nos ensina. Até a forma como os acontecimentos que chegaram até ele, né? As experiências que ele enfrentou e viveu, as dores que passou, sofreu. Então o amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio, ou desarticular-se emocionalmente sob a ação dos tóxicos do ódio ressentido. É um ato de gentileza. A veneranda Joana nos ensina. Então é esse sentimento. Eu vou ficar sofrendo, me angustiando, revoltado, magoado, perseguindo, criticando
agindo de uma forma equivocada, ou seja, com essas subpersonalidades, esses sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo, ou vou à procura desse sentimento da superpersonalidade no sentido mais amplo, onde o amor é quem administra esse ser profundo, nos leva para essa consciência do self, né? Do existir, com essa dimensão de um espírito imortal, responsável, consciente, no intuito de se aprimorar para sair dos equívocos, dos erros e da ignorância de outras épocas das vidas passadas e se preparando para novas experiências a partir do momento que a gente aprimora o espírito e avança. Então, esse espírito maduro psicologicamente é saudável, como ela diz. Por isso ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irretorquível. Então, só o amor é capaz de nos mostrar essa realidade. E tão intenso e tão profundo que levou Paulo de Tarso a escrever a Epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 13, capítulo 13, do versículo de 1 a 13, a sua forma de expressão do amor. E assim outros se entregaram, escreveram sobre o amor, cantaram o amor nas diferentes situações e experiências, mas mantendo a essência do amor em todas elas. O amor é a força irradiante que vence as distonias da violência vigente no primarismo humano, gerador das subpersonalidades. Então o amor é único, capaz de suprimir, de evitar a violência ou qualquer atitude contrária ao equilíbrio, à paz, à tranquilidade. Amor é saúde que se expande, tornando-se vitalidade que sustenta os ideais, fomenta o progresso e desenvolve os valores elevados que devem caracterizar a criatura humana. Esse capítulo é belíssimo, esse livro é maravilhoso. Amor, imbatível amor. Então é dessa forma que o amor é capaz de libertar, de vencer. É o amor terapia, é o amor perdão, é o amor nobre e digno. É o amor que liberta. O outro item que ela nos apresenta para caracterizar essa vitória do amor. Porque ela nos mostra um amor que suaviza as situações tensas, que harmoniza e equilibra as situações aparentemente sem solução. É o amor que nos direciona para as finalidades nobres, dignas. É o amor que nos mostra a realidade de nós mesmos, apontando também para nós o rumo na direção da liberdade tão esperada, tão desejada. E ao mesmo tempo, uma liberdade que vai ficando protelada, porque nós não nos encorajamos para viver esse amor profundo. Então as experiências reencarnatórias servem para isso. Por isso as experiências em família, no núcleo biológico, aquele núcleo familiar, assim também as experiências no trabalho, no cotidiano, na via pública. Aqueles que já temos uma afinidade maior, um sentimento mais
mais genuíno, aí o amor se expande, abre. E o exercício vem. E por outro lado, aqueles outros que já não são tão afetuosos, são os nossos desafetos, ou aqueles que nos incomodam, o sentimento de amor fica um pouco represado, retido. Exigindo de nós um exercício mais profundo. Então é o amor que ilumina a face escura da personalidade, conduzindo-a ao conhecimento dos defeitos e auxiliando-a na realização inicial da autoestima, passo importante para voos mais audaciosos e necessários. A autoestima se dilata também, se expande. A autoestima se eleva. Nesse caso, no amor genuíno, ela se eleva para esse sentimento da quietude, da diminuição desses anseios, das frivolidades e outras questões que, ao invés de libertar, aprisiona, né? Aí já estamos falando do amor que liberta, é o amor que não é o amor-paixão, né? Essa ideia de amor-paixão. Mas o amor que liberta é o amor da assimilação, do sentido existencial, do viver, o sentido existencial das nossas infinitas possibilidades, da consciência de sermos esse filho de Deus e de sermos esse irmão de Jesus, na proximidade, né? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, como falamos, nos traz a lei de amor, considerando que o amor é uma lei divina, que amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se queria que se fizesse ou fosse feito a si mesmo. É um capítulo também maravilhoso, como toda a codificação é. Então os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E é interessante que o Espírito Verdade nos traz o amai-vos e instruí-vos como pilares centrais da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, preciso fazermos desse amor essa chama que ilumina, essa luz que ilumina, esse sol. Fica a analogia que cada um quiser e puder fazer. Mas lembrando que o amor seja sempre essa energia pulsante em nós. Cada um aprimorando esse amor no seu tempo, no seu momento, no seu movimento, nas suas experiências e encontrando o amor dos outros que vem também nesse mesmo movimento. Aí a gente consegue fazer uma humanidade melhor, mais amável, mais feliz, que se ama e por isso também se respeita. E que não quer aprisionar nem manter ninguém ignorante. Muito pelo contrário. É um amor que quer ver todo mundo feliz. Sem aprender nem reter ninguém. Quando não for possível mais estar na companhia de alguém, seja por qualquer motivo, não nos sentimos esse sentimento de aprisionamento, de posse. Porque temos aí também esses sentimentos vinculados a egoísmo, na posse, como se fôssemos detentores da vida do outro, né? E muitas vezes também alguns se permitem isso, viver dessa forma, até despertarem. Torna-se um pouco complicado quando o despertar vem
para um e outro não, e aí o conflito e as desavenças e outras questões envolvidas precisam muito cuidado. Então, a veneranda Joana nos diz que o amor inspira e eleva, dando colorido às paisagens mais cinzentas, tornando-se estrelas luminosas nas noites da emoção. Olha que belíssimo. Beleza de escrita. Não necessita ser correspondido, embora o seu calor se intensifique com o combustível da reciprocidade. Não precisa de retorno, mas quando há um retorno, aí se completa. E aí nessa reciprocidade se intensifica ainda mais. E aí por isso o efeito da importância da caridade, da junção de mãos, de interesses, de desejos, de vontades, de muitos querendo fazer o bem. E aí esse amor se expande no evangelho no lar, e aí se expande, né? Na junção com os espíritos amigos, com outros irmãos encarnados, na ação voluntária, solidária, de entrega e amor ao próximo. E aí ele se dilata, se expande e impulsiona o bem e abafa cada vez mais os sentimentos maus, os sentimentos ruins. Nos impulsiona a clareza e a elevação de espírito e a superação dos instintos que já não cabem mais em nós, à medida que avançamos e nos aprimoramos com sentimentos mais nobres, com ideais mais nobres. E aí nos eleva a essa condição de espíritos mais lúcidos, fundamentando nossas vidas com os propósitos elevados, os ideais mais elevados. E automaticamente esse sentimento está saturado de esperança, está saturado de paz, está saturado de muito amor, impulsionando a marcha do progresso. É belíssimo. Então, reflitamos sobre essas questões para vivermos o amor de plenitude. E é esse amor de plenitude que vai nos mostrar como então mantermos esse sentimento na perspectiva do amor que Jesus nos ensina. Esse livro, como falamos inicialmente, A Mensagem do Amor Imortal, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 9, nos chamou a atenção que o título é Ensina-nos a Amar. Toda a narrativa poética que o Espírito Amélia Rodrigues traz na psicografia do nosso irmão Divaldo Franco. E olha que interessante, esse texto foi psicografado em 23 de julho de 2005, na cidade de Paramirim, Bahia. E nesse capítulo que eu citei agora, tem um trecho que é tão bonito. Diz assim, ó, é um diálogo de Jesus com Pedro, e ele diz assim: nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo indene ao sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, fazes sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reproche, e já estarás amando. O luar espairava sobre os montes e toda a paisagem, o seu delicado véu, realçando o brilho dos demais astros,
Rompendo o silêncio quase mágico do instante inovidável, Jesus concluiu: Bem-aventurado seja Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Como não nos deixar, envolver e contagiar cada vez mais por esse sentimento. Então, o amor que se planifica. A nossa irmã Joana de Ângeles nos ensina que é a culminância do ato de amar. É esse amor pleno, Ele se planifica nessa profundidade. Ele se torna pleno porque o indivíduo já reconhece esse sentimento, essa essência do amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele se torna um amor planificado, porque se planifica junto, o ser se planifica também com esse amor que se elevou e superou então o predomínio dos instintos básicos, avança no rumo do progresso. E as aspirações, elas são aspirações mais nobres. A alegria de viver, de ser feliz, independente das posses, do ter, independente de ser reconhecido na sociedade ou nos espaços onde atua, ou na família, de ser reconhecido pelo bem que faz, pelo amor e pelos sentimentos nobres que defende, pelos deveres que assume, pela responsabilidade que assume também os compromissos e cumpre cada um no seu tempo, no seu momento, sem competir com ninguém, sem tomar o lugar de ninguém, sem sentimentos de sobrepor, de mostrar superioridade, sem ambições desmedidas. Um ser que se organiza, que tem a disciplina como pilar central da sua vida. E os objetivos que imprime, que coloca na sua trajetória, na sua caminhada para as conquistas, são os objetivos de crescimento pessoal, de aquisição de conhecimento, o aprimoramento de si mesmo, da ajuda ao próximo, do servir, da caridade, do fazer o bem, do auxílio fraterno. Então é esse sentimento que é capaz de vencer, esse amor, que vence assim. A vitória do amor, ela é alcançada dessa forma, muito bem apresentada pela nossa irmã Joana de Ângeles. Então é o amor terapia, o amor terapia, colocar esse sentimento como a força motriz geradora, de todos os sentimentos nobres da nossa vida, do nosso sentido existencial, do nosso conviver, do nosso viver. Ela nos traz o outro ponto, que foi o amor-perdão, que é justamente esse sentimento de amor do auto-perdão, não é deixar de canto ou de lado, as nossas mazelas, as nossas fragilidades, os nossos equívocos, não. Tendo amorosidade consigo, consciente, lúcida e superando o que for possível superar de uma outra situação passada e corrigindo-se para evitar novos equívocos. O amor que liberta, aquele amor que não aprisiona, que expande a nossa mente e percepção para as conquistas eternas e mais importantes, mesmo tendo as necessidades materiais, fisiológicas e outras financeiras e tudo mais, as conquistas, as aquisições, os títulos, mas como um processo de aquisição, por um processo mesmo natural e não por sentimentos menores de imposição, de sobreposição, de superioridade sobre outrem.
E o amor pleno que se planifica por alcançarmos justamente essa consciência profunda desse sentimento de amor, como Jesus nos ensina e exemplificou muito bem. Então, resta-nos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa irmã Joana de Ângeles, ao irmão Divaldo Franco e a todos os irmãos, a nossa irmã Amélia Rodrigues, ao nosso irmão Allan Kardec e todos os espíritos que contribuíram para a codificação da doutrina espírita, aos nossos espíritos protetores por muito nos amarem, ao nosso mestre, a todos vocês também trabalhadores da Confraternização Baiana e de todas as casas que assistirem esse vídeo, todos os irmãos espíritas ou de outros credos religiosos que assistirem esse vídeo, que possamos fortalecer em nossas vivências esse sentimento de amor, evitando todos os dias esse sentimento de competitividade, combatendo essas ilusões, refletindo, raciocinando, fazendo o bem, como gostaríamos também que esse bem, como gostamos, ou esperamos que esse bem seja feito a nós. E que talvez seja até um bem maior fazendo o outro, sem até avaliarmos essa questão da quantidade de fazer um maior bem ou de mais ações. Que não é isso que importa, Então, que esse amor seja, como a nossa irmã Joana de Ângeles nos propõe, seja um estímulo permanente, constante, na minha vida, na vida de todos vós, para que possamos vencer com Ele, para que Ele também possa nos ajudar a vencer essas nossas marcas, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações que foram se acumulando ao longo do tempo, quando ainda envolvidos pela ignorância. Agora um pouco mais lúcidos, que o amor nos preenche e possamos entender que Deus é amor e o amor é Deus, que Ele nos ama e deveremos cada vez mais amá-lo por tudo que Ele é e tudo que Ele nos proporciona, que Jesus é amor e seu exemplo deve ser cada vez mais compartilhado através dos nossos atos e hábitos. Que assim seja. Até breve.
me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas